Na era selvagem da fronteira do Velho Oeste, Ray Fisher foi um dos pistoleiros mais notórios do Texas. Sua vida começou no condado de Collin, Texas, em outubro de 1853, onde ele veio ao mundo como filho de Job Fisher e Lucinda Warren. O jovem enfrentou dificuldades logo cedo, quando sua mãe morreu durante seu segundo ano de vida, após o que seu pai se casou com Minerva, que se tornou sua madrasta. A família Fisher, incluindo os irmãos de King, Jasper e James, nunca ficou muito tempo em um só lugar nos primeiros anos. Após a Guerra Civil, a família mudou-se para o condado de Williamson, perto de Austin, onde James já morava. Para sustentar sua família, Job Fisher ganhava a vida na indústria do gado, operando 2 vagões de carga. A morte de Minerva mudou a dinâmica familiar, causando outra mudança para Goliad, a oeste de Vitória, Texas. Nesse novo local, a avó paterna de King passou a ajudar Job com as responsabilidades de criar os filhos. Com o tempo, King Fisher tornou-se uma figura carismática, cuja aparência marcante e personalidade magnética atraíam as pessoas ao seu redor. Apesar do sucesso social, ele se aproximava de companhias duvidosas e suas tendências rebeldes frequentemente resultavam em confrontos com a autoridade. Em 1869, seu pai tentou mudar o rumo de King, arranjando para que ele morasse com James, seu tio. Essa estratégia não atingiu o efeito esperado. Em menos de 2 anos, a polícia prendeu o jovem Fisher por roubo de cavalos. Apesar da sentença de 2 anos, sua juventude favoreceu e ele foi libertado após 12 meses. Esse contato com a lei marcou o início de uma existência que continuaria sendo definida por sua natureza desafiadora e pelo ambiente selvagem da fronteira americana. Após sair da prisão, King Fisher inicialmente buscou um emprego legítimo, dedicando seu tempo à difícil tarefa de domar cavalos selvagens. A paisagem do Texas, nessa época, continuava perigosa, com assentamentos agrícolas e operações de pecuária enfrentando ameaças constantes de invasores armados. O ambiente volátil atraiu King Fisher à Justiça da Fronteira, levando-o a integrar grupos civis de defesa para proteger interesses locais. Essas experiências aprimoraram sua habilidade com armas de fogo e ele foi gradualmente construindo uma persona pública inconfundível, vestindo roupas extravagantes e empunhando armas de fogo com cabo de marfim distintas. Seu caminho, então, se cruzou com uma quadrilha de criminosos cujas atividades se estendiam além da fronteira mexicana. Logo surgiu uma discórdia interna na organização criminosa pela divisão dos bens saqueados. Uma discussão acalorada terminou em sangue, quando Fisher, reagindo a uma ameaça armada, matou 3 colegas de gangue a tiros. Depois disso, ele assumiu o controle da organização e, segundo relatos, continuou eliminando mais 7 bandidos mexicanos nas semanas seguintes. O ano de 1872 marcou a aquisição de uma propriedade rural por Fisher, situada perto de Eagle Pass, no condado de Maverick, próxima ao Rio Grande e ao território mexicano. Esse local serviu como base operacional para sua nova gangue, e Fisher ousadamente anunciou sua reivindicação territorial ao erguer uma placa que declarava: "Esta é a estrada do Rei Fisher. Pegue o outro." Os empreendimentos criminosos de Fisher demonstravam uma abordagem seletiva, mirando territórios mexicanos enquanto evitavam confrontos com os residentes do Texas. Seus ataques transfronteiriços aconteceram em um contexto maior de banditismo internacional, com criminosos de ambos os países praticando roubos e violência mutuamente. Clima causado pela ausência de lei levou os texanos a criar grupos informais de aplicação da lei, mas esses esforços frequentemente aumentavam tensões e provocavam represálias mexicanas. A situação chamou a atenção dos Texas Rangers, liderados por Leander H. McNally,
que começaram a agir para restaurar a ordem e combater as incursões mexicanas. A intervenção deles incluiu uma incursão na propriedade de Fisher e sua prisão subsequente. Sua liberdade dependia de um acordo verbal para parar o roubo de gado na fronteira. Sob pressão crescente da presença dos patrulheiros, Fisher abandonou suas atividades fora da lei e redirecionou seu foco para operações legítimas de pecuária. À medida que a década de 1870 chegava ao fim, King Fisher havia desenvolvido uma reputação imponente em todo o Texas por sua habilidade excepcional com armas e reflexos extremamente rápidos. Um episódio violento ocorreu em 1878, quando ele encontrou 4 vaqueiros mexicanos. O confronto iniciou quando Fisher atingiu um homem com um ferro de marcar, e rapidamente ficou mortal quando outro vaqueiro tentou sacar a arma. Fisher mostrou sua velocidade letal ao abater o homem armado, e então apontou sua arma para outros 2, que, segundo relatos históricos, apenas observavam de uma cerca próxima e não representavam ameaça. Ao longo de sua existência tumultuada, Fisher frequentemente se via sob custódia policial devido à sua participação em distúrbios públicos. Um desses incidentes resultou em acusações de tentativa de assassinato, embora o caso tenha sido arquivado devido à ausência de testemunhas dispostas a depor. Curiosamente, apesar de sua reputação notória, Fisher mantinha uma popularidade ampla em todo o sul do Texas. Sua vida pessoal tomou um rumo significativo em 6 de abril de 1876, quando ele se casou com Sarah Vivian. A união gerou 4 filhas, levando Fisher a buscar estabilidade com um trabalho legítimo no comércio de gado. Na década de 1880, Fisher passou a atuar na aplicação da lei, tornando-se vice-xerife e depois xerife interino no condado de Uvalde, Texas. Entre seus casos mais memoráveis esteve a perseguição aos suspeitos de roubo de diligência, Tom e Jim Hanahan. Fisher localizou os irmãos no rancho do condado de Hayal, perto de Leakey, onde, ao resistir à prisão, Tom foi morto por Fisher, e a rendição subsequente de Jim. A propriedade roubada foi recuperada durante a prisão, e nos anos seguintes à morte de Fisher, uma tradição assombrada surgiu no local. A mãe de Tom Hanahan viajava até o local de sepultamento de Fisher em cada aniversário da morte de seu filho, onde realizava um ritual de acender uma fogueira sobre o túmulo dele e dançar ao redor em um ato de vingança materna. Quando questionado sobre o número total de vidas que havia tirado, como evidenciado pelas marcas em sua arma, Fisher deu uma resposta arrepiante que exemplificava as tensões raciais da fronteira americana. 37, sem contar os mexicanos. King Fisher e Ben Thompson, lendários pistoleiros da fronteira, se encontraram em 1884, já famosos por suas habilidades letais. A reputação de Thompson cresceu após seu confronto fatal com Jack Harris, grande proprietário de teatro de San Antônio, em 1882. Embora aquele tiroteio tenha sido considerado legítima defesa, o incidente levou Thompson a renunciar ao cargo de chefe de polícia de Austin, apesar de sua carreira bem-sucedida e da ampla admiração que recebia como agente da lei. Enquanto isso, Fisher deixou o cargo de xerife do condado de Uvalde e passou a viver de forma mais tranquila em seu rancho perto de Leakey, Texas. Sua presença em San Antônio, em 11 de março de 1884, se devia a assuntos de negócios. A vítima do infame tiroteio de Thompson, Jack Harris, havia conquistado uma presença significativa entre os círculos de entretenimento de San Antônio. Sua jornada começou na Irlanda, seguida por um período em Connecticut, antes de se estabelecer no Texas, onde serviu tanto como policial quanto como soldado confederado durante a Guerra Civil. Alguns relatos indicam que Harris esteve na campanha da Guerra Franco-Mexicana do Imperador Maximiliano.
mas os registros históricos são inconclusivos. Após voltar à vida civil, Harris trabalhou por pouco tempo como policial antes de virar empresário. Seu espírito empreendedor o levou a fundar o Teatro de Variedades Vaudeville, originalmente chamado de Bar e Sala de Bilhar Jack Harris. O estabelecimento tornou-se o principal local de entretenimento de San Antônio, sendo a base do novo distrito da Luz Vermelha, chamado Distrito do Esporte. A animosidade entre Harris e Thompson começou em seu passado militar comum. Um episódio marcante no Vaudeville em 1880 levou Thompson a grandes perdas, jogando com Joe Foster, sócio de Harris. Relatos indicaram que Thompson saiu em estado agitado, possivelmente fazendo comentários ameaçadores. Isso levou Harris e Foster a proibirem a entrada de Thompson em seu estabelecimento, uma decisão que Harris optou por anunciar publicamente, ferindo o orgulho de Thompson. A situação atingiu seu limite em 11 de julho de 1882, quando Thompson chegou a Vaudeville para um confronto. Apesar das tentativas do gerente Billy Sims de barrar sua entrada, Thompson exigiu que Harris e Foster recebessem sua mensagem declarando intenção de fechar o bordel e sugerindo permanência prolongada. Depois de tomar uns drinks com o joalheiro Leon Revant e sair brevemente, Thompson voltou e encontrou Harris posicionado atrás de um biombo perto da entrada, armado com uma espingarda. Seguiu-se um confronto tenso, interrompido pelo desafio provocativo de Thompson em relação à arma de Harris, o que provocou uma resposta igualmente hostil de Harris. Os disparos seguintes foram fatais para Harris, e testemunhas destacaram a abordagem calculada de Thompson, que até segurou a porta para clientes antes do confronto. Harris, mortalmente ferido, conseguiu subir as escadas antes de desabar. Antes de morrer, Harris supostamente disse: "Thompson atirou em mim do escuro", embora as circunstâncias indicassem o contrário. Enquanto Thompson estava parado na porta sombreada, ele não fez nenhuma tentativa deliberada de se esconder, e Harris exibiu sua arma abertamente. Thompson passou a noite no Hotel Manger antes de se entregar ao xerife de Beshar, Thomas P. McCall, e ao chefe de polícia de San Antônio, Sheridan, na manhã seguinte. Esse incidente dividiu profundamente a opinião pública, com jornais como o San Antonio Light condenando Thompson, enquanto o Austin Statesman defendia suas ações. O caso foi a julgamento em San Antônio, culminando na absolvição de Thompson em 30 de janeiro de 1883. O veredicto gerou celebração entre apoiadores de Thompson e ressentimento entre aliados de Harris. O retorno de Thompson a Austin gerou manifestações de apoio e evidenciou as divisões sociais causadas pelo confronto violento. O último encontro aconteceu em San Antônio, em 11 de março de 1884, quando a viagem de negócios de Kingfisher coincidiu com a chegada de seu amigo Ben Thompson. Apesar de Thompson já ser respeitado como oficial da lei, sua reputação em San Antônio piorou muito após se envolver no assassinato de Jack Harris. O conflito contínuo entre Thompson e Joe Foster, associado de Harris, acabou selando inesperadamente o destino de Kingfisher, envolvendo-o em uma disputa alheia. Os acontecimentos daquela noite começaram de forma bastante inocente, com Kingfisher e Thompson assistindo a uma apresentação teatral na Turner Hall Opera House. Após o espetáculo, por volta das 10h30 da noite, eles foram ao teatro Vaudeville Variety, acompanhados pelo policial local, Jacob Coy. Eles chegaram porque Thompson queria falar com Joe Foster, que assumiu o controle do local com Billy Sims. Apesar de uma troca cordial anterior entre Thompson e Sims, a tensão subjacente com Foster, que ainda lamentava a morte de Harris, permanecia palpável. A presença de dois atiradores renomados pode ter evitado um confronto direto, levando os adversários de Thompson a planejar um ataque surpresa.
Fisher e Thompson foram levados ao andar de cima para ver Foster, junto com Coy e Sims, e a recusa de Foster em conversar aumentou as suspeitas. Antes que pudessem reagir ao desconforto, tiros partiram de um camarote próximo, atingindo os dois homens. Thompson caiu sob a saraivada de tiros com um agressor, suspeito de ser Coy ou Foster, desferindo um tiro à queima-roupa em sua cabeça. Thompson conseguiu atirar 2 vezes antes de morrer, enquanto Fisher foi atingido 13 vezes, e disparou 1 vez antes de morrer. Coy sofreu ferimentos permanentes no tiroteio, embora permanecesse a dúvida se seus ferimentos vieram do agressor ou do último disparo de Fisher. O caos fez outra vítima quando Foster acidentalmente atirou na própria perna ao sacar a arma. Apesar do rápido atendimento médico, ele não resistiu à amputação devido à grande perda de sangue. A cronologia dos eventos seguiu controversa, com relatos iniciais favorecendo visões anti-Thompson e do agressor. Alguns tentaram justificar o sangue derramado, dizendo que Thompson ameaçou Foster, mas essa versão logo caiu por terra. As evidências indicaram claramente uma emboscada injustificada contra Kingfisher e Thompson, enfraquecendo alegações de legítima defesa. O incidente brutal gerou forte condenação, com pedidos de processo criminal se espalhando por Austin, todo o Texas e San Antonio, onde muitos condenaram a emboscada covarde. No entanto, as autoridades locais de aplicação da lei e do judiciário demonstraram mínimo interesse em buscar justiça, permitindo que o caso desaparecesse gradualmente da atenção pública. Os restos mortais de Fisher foram primeiro enterrados em sua fazenda e depois transferidos para o cemitério dos pioneiros de Uvalde. O funeral de Thompson, em Austin, atraiu multidões inéditas ao seu túmulo no cemitério Oakwood. Tornou-se um testemunho de seu legado, que inspirou devoção e desprezo. A morte violenta de Kingfisher no teatro de vaudeville marcou um desfecho apropriado, embora trágico, para uma vida que incorporou as complexas contradições da fronteira americana. Sua mudança de fora da lei para homem da lei e sua morte emboscado, destinada a outro, exemplificaram a tênue linha entre justiça e vingança no Velho Oeste. Embora os supostos 37 entalhes em sua arma mostrassem a brutalidade da violência na fronteira, a mudança de Fisher para xerife sugeria possível redenção em um Texas que se civilizava rapidamente. Sua história, marcada tanto por uma eficiência implacável quanto por surpreendentes momentos de honra, continuou a cativar gerações de historiadores e a capturar a imaginação do público, servindo como um lembrete de um período tumultuado em que as fronteiras entre a lei e a ilegalidade permaneciam perigosamente fluídas. Ao final, Kingfisher não foi herói nem vilão, mas um produto de sua época. Figura perigosa e carismática cuja vida e morte refletiram a natureza crua e implacável da fronteira americana. Você